A ansiedade atrapalha as relações? O que vocês acham aí? Vocês olhando para as relações conjugais, familiares, profissionais, a ansiedade impacta a relação de vocês? Sim ou não? Quem tiver sim, faz um joinha assim. Sim, a ansiedade atrapalha? Atrapalha, né? Bacana. Por que isso acontece? Vamos lá, vamos começar a verificar o que acontece dentro da gente em relação a isso, tá? Primeiro, a ansiedade, ela não é boa nem ruim. Ela é um repertório necessário para todos nós, tá? Todos nós precisamos da ansiedade para a gente se movimentar, para a gente se desenvolver, para a gente se motivar e etc. A questão é quando essa ansiedade ela se torna patológica, ou seja, quando ela se torna doentia. E o que define uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica? Ele diz aqui, a diferença fundamental entre ansiedade normal e patológica está na intensidade, duração e impacto na vida diária. Tá, mas qual é a intensidade? Quando que a ansiedade, em que nível de intensidade a ansiedade é boa ou ruim? A ansiedade ela se torna ruim quando ela se torna generalizada, ela se torna um padrão. Eu não consigo desenvolver pensamentos, eventos, experiências em que essa intensidade não esteja ali presente o tempo todo. Só que qual é a dificuldade da gente perceber essa diferença? É a autopercepção. Por isso que a gente precisa buscar ferramentas de autodiagnósticos, de autopercepção, ou feedbacks de pessoas que estão ao nosso lado para dizer para a gente, olha, está demais, né? Está muito alto, não é assim. E a duração. Quanto tempo eu fico ansioso? Eu fico ansioso uma vez na semana, 2 vezes na semana, todos os dias da semana, de manhã, de tarde, de noite, ou só de manhã, ou só à tarde. Ou eu só fico ansioso quando tem um evento que me gera mais apreensão, mais expectativa. Então, se eu começo a ter essa ansiedade permeando os dias da minha semana, os turnos dos meus dias e as experiências que eu vivo, é exatamente quando a ansiedade ela se torna patológica, tá? O impacto na nossa vida vai se dar principalmente pela qualidade das nossas relações. E como é que eu sei a qualidade da nossa relação? Quando eu começo a ter mais equilíbrios ou desequilíbrios, quando eu consigo ter mais harmonia ou desarmonia. Se eu estou tendo mais desarmonia, é provavelmente que a ansiedade ela está se fazendo presente do que a harmonia. Tá? Uma coisa importante para a gente é que a gente não pode ou não deve normalizar a ansiedade patológica, como também a gente não deve patologizar todo tipo de ansiedade, ou seja, achar que toda ansiedade é doentia. Não. A gente precisa discriminar uma da outra. Ok? O fato de eu vir aqui fazer esse workshop para vocês, chamar uma galera que há muito tempo eu não vi e tudo mais, que vai gerar uma expectativa. Isso vai me gerar uma ansiedade? Vai. Hoje eu passei o dia inteiro conversando com a Bruna e a gente estava comentando sobre essa questão da ansiedade. Mas eu sei que quando terminar aqui o workshop, essa ansiedade vai parar e a vida que segue, tudo bem. Agora, se toda hora, todo momento, para qualquer situação, a ansiedade estiver presente, aí já não é mais uma coisa que deve ser normalizada. Tá? Então, ele separa aqui novamente 2 conceitos. A ansiedade natural ou normal é uma ansiedade, é uma emoção natural que todos experimentam, caracterizadas por preocupação, medo e situações de incerteza. É uma resposta temporária a um estresse específico. E aqui, gente, para a gente se auto-perceber, essa questão do tempo que eu fico ansioso é importante. Tá? Já a patológica, ela é desproporcional ao estímulo. O que é isso? Às vezes eu faço no consultório, acho que alguns aqui já experimentaram. Tem uma técnica para a gente fazer a discriminação do medo ou da ansiedade em relação a um problema, para saber a proporção que eu estou dando. E aí eu peço para fazer uma escala, que a gente pode fazer aqui rapidinho. Vamos pensar o seguinte. De 0 a 10, considerando que 0 eu não tenho nenhum tipo de ansiedade, 10 eu tenho uma ansiedade máxima, assim, que me tira do sério, que me descontrola totalmente. De 0 a 10, quanto você fica ansioso se você está indo para o seu trabalho e o pneu fura e você se atrasa? De 0 a 10. Guardem com vocês essa informação.
De 0 a 10, quanto que vocês ficam ansiosos se, por exemplo, você tem um boleto para pagar e você esquece, e aí você vai pagar com multa no outro dia. Passou o horário de pagar o boleto e você tem que pagar a multa no outro dia. De 0 a 10, quanto que você fica ansioso se você tem um compromisso e uma pessoa te atrasa para esse compromisso? Você não consegue chegar no horário. De 0 a 10, quanto que você fica ansioso se uma pessoa querida da sua família fica doente? De 0 a 10, quanto que você fica ansioso se uma pessoa querida da sua família está num estado terminal? O que acontece na maioria das vezes quando eu faço esse exercício? Problemas menores, e eu coloco ele no início, normalmente a ansiedade tem um número muito alto. 8, 9. Aí, quando eu vou aumentando o problema, quando eu coloco problema de saúde, de morte, tipo assim, eu dei 8 porque o meu pneu furou e eu vou chegar atrasado, e aí eu vou dar 10 se uma pessoa querida está no estado terminal. Mas então quer dizer que a diferença de um pneu furado para uma pessoa no estado terminal é 2 pontos só? Aí há a desproporcionalidade. Aí é quando eu não consigo discriminar o tamanho da circunstância para a reação da minha ansiedade. E aí eu começo a entrar numa ansiedade patológica. Correto? É quando o estímulo ele pode ser pequeno, médio ou grande. Eu vou reagir da mesma maneira. Eu vou trabalhar dentro do mesmo processo. Tá? Então, esse exercício de discriminação a gente precisa sempre fazer. Ah, eu estou muito ansioso, tá, mas eu estou muito ansioso para que tipo de problema? Qual é o tamanho dele na minha vida? Qual é o impacto nele na minha vida? E, normalmente, quando a ansiedade se torna patológica, a gente não consegue mais discriminar isso. A gente vai no automático. A ansiedade ela vai tomando uma proporção muito grande dentro da gente. Quais são as origens da ansiedade? A gente tem questões genéticas, e aí aqui vai entrar principalmente o quê? Questão dos temperamentos. Existem pessoas que nascem mais calmas e outras mais ansiosas? Sim. Existem pessoas que são mais que autorregulam melhor suas emoções e outras que são mais reativas, mais explosivas? Sim. Então, existem questões genéticas, existem questões bioquímicas, e aí é uma questão, tanto da nossa questão, do nosso processo neurológico, e que é preciso também que se considere isso, tá? Quando a gente fala de transtornos psicológicos, a gente vai falar de um espectro muito grande. Tem pessoas que têm um problema psicológico por uma questão circunstancial, por uma questão de trauma, por uma questão de uma vivência. E tem pessoas que têm transtornos psicológicos por uma questão fisiológica. E que aí o nível de tratamento e de percepção ele vai para um outro patamar. Tá? Existem fatores ambientais e fatores psicológicos que fazem com que a ansiedade termine motivando a gente. Aqui eu vou falar, eu não vou entrar tecnicamente, porque não é essa a nossa proposta tanto, e a gente não vai ter tempo para isso. Mas a ansiedade, quando ela se torna patológica, ela começa a se transformar em vários transtornos que a psicologia já mapeou. E aí a gente tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem o transtorno de pânico. Esses dois transtornos, gente, eles têm tido uma incidência muito grande, eles têm tido um aumento muito grande nos consultórios. Transtorno de ansiedade generalizada, que é o quê? É quando tudo é motivo de eu ficar ansioso. O trabalho, a família, a política, o país, o vizinho, tudo. Se eu vou sair de férias, eu fico ansioso. Se eu vou para o trabalho, eu fico ansioso. Se eu estou dentro de casa, eu estou ansioso. Tudo que permeia a minha vida é encharcado, vou usar esse termo, pela ansiedade. Isso é um transtorno de ansiedade generalizada. E aí o que acontece? O nosso corpo ele tem uma função, principalmente o nosso cérebro primitivo, de regular isso. Só que se a gente fica continuamente deixando que essa ansiedade, sem discriminar a reação, fique se mantendo dentro da gente, o que acontece? O nosso corpo começa a achar que ele não tem mais jeito para se defender. E aí entra o famoso transtorno de pânico. É quando ele diz assim, ó, é ameaça para tudo quanto é lado, tem problema em tudo quanto é lado, eu não consigo regular e eu vou morrer.
E aí, quem já teve transtorno de pânico vai saber o que eu vou falar. Você tem uma sensação que você vai morrer fisicamente. O seu coração dispara, a sua boca fica seca, você começa a ter tremores, calafrios, você tem um desarranjo fisiológico muito grande. E essa sensação é muito ruim. Eu nunca tive essa sensação, mas nos atendimentos, todos são unânimes em dizer que é uma situação traumatizante, né? Então, esses dois transtornos, que são variações da ansiedade de maneira patológica, eles hoje aparecem muito nos consultórios. Agorafobia, que é um reflexo do transtorno do pânico, que o que acontece? Quando você tem o transtorno do pânico, você fica achando que isso vai acontecer em qualquer canto. E aí você não quer mais sair para lugar nenhum, porque você acha que isso vai acontecer. E aí você cria agorafobia, que é o medo de lugares públicos, né? Fobia social, fobias específicas, transtorno de ansiedade de separação, transtorno de ansiedade de substâncias com medicação, tem também o transtorno de estresse pós-traumático, tem os toques, né? Tem o povo aí que gosta de tudo organizado, tudo limpinho, né? Olha aí, o povo já está balançando a cabeça. Eu não falei para levantar a mão, né? O pessoal que gosta de tudo, que não pode ter um fio de cabelo, tem o pessoal do fio de cabelo aí, caçador de fio de cabelo. Se tiver um fio de cabelo lá no chão, tem que tirar. Isso aí tudo é uma ansiedade num nível muito grande e que traz muito transtorno para quem sofre. Aqui são algumas sintomatologias da ansiedade. Nós vamos fazer um exercício agora, onde vocês vão poder medir esses sintomas, tá? Apetite desregulado, alteração de sono, tensão muscular, preocupação em excesso, inquietação, palpitação, pensamentos obsessivos, suor, mãos frias, boca seca, desconforto abdominal, problema digestivo, falta de ar, cansaço e taquicardia. Aprofundar, né? A gente viu aí sobre a questão do nível de ansiedade que cada um tem, como que a gente se percebe nisso aí. Mas agora a gente vai começar a falar sobre alguns assuntos específicos sobre como essa ansiedade impacta as nossas relações, quais são as possíveis causas e como a gente pode identificar isso no nosso dia a dia. A gente falou dos sintomas, né? Agora a gente vai falar dos processos. Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte: acho que ficou. Deixa eu ver se volta aqui a apresentação. Aqui. Como o relacionamento pode desencadear a ansiedade, né? A gente tem alguns pontos aqui que são importantes: conflitos, insegurança, medo de abandono ou rejeição, falta de uma comunicação eficaz e transparente, são fatores comuns que podem aumentar a ansiedade dentro de um relacionamento. Então, vou repetir: os conflitos relacionais, as inseguranças que a gente traz, medo de abandono. Ah, Pedro Paulo, mas eu já sou grande. Mas às vezes a gente tem uma criança dentro da gente que de alguma forma foi abandonada lá atrás, foi vulnerabilizada, e isso reflete ainda no nosso modo adulto de ser. Rejeição e principalmente a questão da comunicação. Via de regra, gente, a ansiedade ela vai fazer com que a gente se comunique de maneira agressiva. Quando a ansiedade toma conta da nossa comunicação, a nossa comunicação vai ser agressiva, vai ser violenta. E isso impacta muito nas relações. Tá? Então, esses fatores podem aumentar a ansiedade dentro do relacionamento. Outra questão também que gera muita ansiedade nas relações: a dependência emocional ou um histórico de relações tóxicas e abusivas podem agravar a ansiedade. E como que isso se reflete, né? A gente tem aqui, alguns sinais que indicam a potencial presença de ansiedade na relação. Primeiro, dúvidas em relação ao sentimento do parceiro em relação a você, né? A gente tem, eu atendo muito no consultório pessoas que não têm certeza do sentimento que o seu parceiro, seja esposa, companheiro, companheira, ou às vezes numa relação profissional, ou às vezes numa relação familiar, a gente não consegue sentir a validação do sentimento do outro para conosco. Preocupação constante com a possibilidade do término do relacionamento. Isso gera muita ansiedade, tá? Porque você fica sempre achando que a qualquer momento a relação pode acabar. Dúvida quanto à compatibilidade a longo prazo. São as perspectivas de vida. Às vezes eu estou numa relação e a pessoa está
indo para um lado, eu estou indo para o outro. Isso vai gerar ansiedade, isso vai fazer com que você fique preocupado. Será que isso vai dar certo? Será que isso vai funcionar ou não? Né? Volto a falar, isso serve para o trabalho, para a família, para a relação conjugal. Tentativa de ler qualquer ação do parceiro. A gente vai falar daqui a pouco de um pensamento distorcido chamado leitura mental. Às vezes, nas relações, quando a comunicação fica empobrecida, a gente fica tentando imaginar o que o outro está pensando. E isso quase sempre dá ruim. Porque você fica pensando que o outro está pensando de um jeito e o outro está pensando de um outro jeito totalmente diferente. E você fica ali sofrendo de ansiedade por conta disso. Os ciúmes, né, o apego excessivo e a autossabotagem no relacionamento. O que é autossabotagem no relacionamento? É quando eu não faço por acontecer que o relacionamento dê certo, que ele funcione. Seja por um mecanismo de abandono, de rejeição que eu tive lá atrás, né? Seja por um medo de que eu possa conseguir alguma coisa, ou até mesmo seja pela percepção que você tem que você merece aquilo. Às vezes a gente tem crenças limitantes, nós vamos já falar daqui a pouco, sobre questões de desvalor, de desamor, que a gente não acredita que a gente merece ter um relacionamento equilibrado, né? Seja no trabalho, seja conjugal, e a gente auto-sabota isso. Antes mesmo que a coisa possa dar certo, a gente sabota. A gente termina fazendo com que a relação não funcione por conta da ansiedade. Existe um fator muito importante nas relações que gera muita ansiedade, que é a dependência emocional. E a dependência emocional, ela é muito confundida com outros conceitos, como amor, cuidado, proteção. E o que é a dependência emocional? É uma condição caracterizada por uma necessidade excessiva de aprovação, apoio ou atenção de outra pessoa, levando a um desequilíbrio nas relações. Ela pode contribuir para o desenvolvimento de ansiedade, especialmente se a pessoa teme perder o relacionamento ou sente incapaz de enfrentar a vida por conta própria. A dependência emocional, ela vai fazer com que você viva em função da validação do outro. E isso, gente, me desculpa o nome, é uma merda. Porque você vive inquieto o tempo todo. Você vive o tempo todo, você não sossega. Né? Aí você começa a gerar o que eu costumo chamar de medo egocêntrico, é o famoso e se. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se não sei o quê? E você não sente. A pessoa pode te amar, a pessoa pode cuidar de ti, pode te valorizar, você não consegue sentir. Porque todo tipo de dependência, toda vez que a gente ouvir essa palavra dependência, a gente está falando de um saco sem fundo. Ou seja, você pode fazer o que quiser que você não vai preencher aquilo. Você vai continuar em déficit, você vai continuar em falta. Tá? E existe a dependência emocional e existe a codependência emocional, que também é uma forma que gera muita ansiedade. Tanto a dependência emocional quanto a codependência, ela vai gerar uma necessidade absurda de controle sobre o outro, sobre o amanhã. E eu não consigo ser autônomo, eu não consigo ser espontâneo, eu não consigo ser leve na relação. Porque eu sempre vou ficar com medo de não ter o objeto da minha dependência. E isso vai gerar muita ansiedade, né? A gente trouxe um vídeo aqui que roda aí na internet, talvez muitos de vocês já devam ter visto, e que ele ilustra muito bem essa questão de como a gente desenvolve a dependência emocional. Eu não estou vendo. Todos estão vendo e ouvindo? Sim, eu estou. Ah, tá. Okay. Pode seguir, Bruno.
Puść nechaj! Monsieur Laura! Nóż nechaj! Thomas! Puść nechaj! Peter! Aqui, obviamente, é uma situação extrema de um processo de dependência emocional entre mãe e filho.
Mas esse processo, ele não... E aqui há que fazer uma informação importante, né? A dependência emocional, ela pode ser desenvolvida por qualquer cuidador, seja mãe, pai, tio, avô, avó, tá? Qualquer pessoa em que haja essa simbiose, em que haja essa falta de percepção da necessidade da autonomia do outro, vai gerar uma relação simbiótica e dependente dessa forma. Se a gente continuasse essa história aí desse rapaz, né, do filho dessa senhora, provavelmente ele vai tentar se desenvolver nas outras relações e ele vai levar esse padrão de dependência para dentro das relações. E isso gera muita ansiedade. Entende? Quando a gente estuda desenvolvimento humano, existe eu não vou lembrar agora o nome dele, um autor alemão, e que ele fala dos fases de desenvolvimento da vida e a função que a família tem no desenvolvimento dos seus filhos. Uma das funções que a família tem é gerar autonomia dos seus filhos. Só que, dependendo da cultura, dependendo da tradição familiar que a gente está inserido, às vezes a gente não faz isso. A gente vai perpetuando uma dependência. E isso vai refletindo nas relações que a gente vai se desenvolvendo como adulto. Então, é muito importante a gente entender se a gente tem algum grau de dependência emocional, e aí a gente pode ter um espectro de 0 a 100. Tem pessoas que são extremamente dependentes, tem outras que nem tanto, tem outros que de maneira muito leve, mas isso gera um nível de ansiedade muito grande. Por quê? Porque eu fico o tempo todo esperando que alguém conduza a minha vida na relação, de alguma forma. E isso vai refletir negativamente no nosso processo. Entendeu? Mas vamos adiante. Vamos continuar aqui falando sobre essa questão da dependência. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Deixa eu ver aqui se eu... Aqui. Deixa eu ver se vai apresentar aí para vocês. Acho que, Bruno, eu não sei o que está acontecendo aqui, acho que eu não vou conseguir. Você consegue acessar a apresentação? Não, acho que agora foi, né? Apresentação. Agora eu consigo acessar aqui. Não, eu acho que agora vai. Deixa eu só fixá-la, que eu acho que eu não estou com ela fixada. Vamos lá. Aqui. Ok. Uma dos reflexos de todo esse processo que a gente está falando em termos de dependência emocional, em termos de ansiedade nas relações, tem a ver com um processo interno que a gente vai desenvolvendo desde a infância, adolescência até a vida adulta. E no trabalho que a gente faz na terapia cognitiva comportamental, o autor dela fala muito sobre o conceito das crenças limitantes. E ele diz que nós podemos desenvolver 3 tipos de crenças limitantes: crença de desamparo, crença de desvalor e crença de desamor. Essas crenças, elas ocorrem, elas se desenvolvem, seja pelo nosso temperamento, seja pela forma como a gente foi criado, seja pelas experiências traumatizantes da vida. E cada uma dessas crenças vai gerar em nós percepções, autopercepções, autoconceitos, que podem impactar na ansiedade na nossa relação. Então, por exemplo, quem tem crença de desamparo normalmente se sente impotente, vulnerável, carente, frágil, desamparado. Quem tem crença de desvalor se sente inadequado, sem valor, incapaz, deficiente e incompetente. Quem tem crença de desamor se sente imperfeito, rejeitado, indesejável, defeituoso, abandonado, sem atrativos e sozinho. Essas crenças, muitas das vezes, elas são inconscientes. Nós não nos percebemos só quando alguém vai falar sobre elas com a gente, ou quando pede para a gente refletir, que a gente se identifica. As crenças limitantes, elas vão gerar o que a gente chama de pensamentos distorcidos. E esses pensamentos distorcidos levam à ansiedade. Esses pensamentos, eles podem ser distorcidos em relação à realidade externa, ou seja, em relação ao mundo, em relação aos outros, ou pode ser um pensamento distorcido em relação
a minha vida interna, em relação a como eu me sinto, a como eu me percebo. E aí, eu não vou entrar, obviamente, esse assunto depois a gente pode até falar em outros workshops, mas só para vocês entenderem. Pensamentos dicotômicos, preto e branco, de tudo ou nada, são pensamentos rígidos, aonde ou é de um jeito ou é de outro. Né? Às vezes a gente tenta falar com o paciente para ele diminuir a ansiedade, mas ele não consegue criar estratégias diferentes. Por quê? Porque ele tem uma visão dicotômica. Ou é de um jeito que ele acha que é a solução, ou não tem solução. E ele fica nesses dois polos. Ele não muda de jeito nenhum. E isso vai gerando ansiedade, porque não tem alternativa. Né? Se não tem um outro tipo de solução, ele vai viver no sofrimento. O pensamento de catastrofização, que é o quê? É o negativismo, é o pessimismo, que eu fico vendo sempre uma ameaça, que sempre vai acontecer o pior, que sempre vai acontecer alguma coisa de ruim. Isso vai gerar ansiedade. O pensamento de generalização. Quando a gente generaliza, a gente não tem opção. Por exemplo, se eu digo, o mundo hoje está cada vez mais ruim. O que me sobra depois dessa frase? Nada. É que o mundo está cada vez mais ruim. Então, a minha percepção externa é uma percepção negativa e que isso vai me gerar uma ansiedade. Agora, se eu disser assim, algumas pessoas do mundo realmente são muito ruins, outras não, são boas. Aí eu não generalizo. Aí eu começo a criar padrões de percepções diferentes. E afirmações do tipo, deveria fazer isso. O pensamento deveria fazer isso é aquele pensamento rígido, onde a gente fica sendo juiz de todo mundo. Mas o fulano devia se comportar desse jeito, eu não sei por que a pessoa não é dessa forma. As pessoas, é lógico que as pessoas têm que fazer dessa maneira. Não, não é lógico, gente. No mundo nós temos 8 bilhões de pessoas com compreensões de lógicas totalmente diferentes uma das outras. A sua lógica é a sua lógica. Pedro Paulo, mas isso aqui é o certo, mas é a sua lógica. Tem gente que entende o certo de outra maneira. E eu preciso saber lidar com isso. Porque senão eu vou ficar o tempo todo como juiz do mundo. E não é essa a minha função. Nós não estamos aqui para isso. E quais são os pensamentos distorcidos internamente que eu faço comigo? Leitura mental. É aquela história de eu achar o que o outro está achando. Mas eu acho que a pessoa está percebendo isso. Eu acho que a pessoa está pensando isso. Não ache, pergunte, fale, converse. Não fica só na sua cabeça. Porque senão você pode estar pensando de maneira errada. Argumentação emocional. Quando a partir do meu sentimento, eu estou sentindo uma coisa ruim, então a pessoa deve estar passando por isso, isso e isso. Não. Às vezes é só você que está sentindo, a pessoa não está sentindo nada disso. Tá? Outra questão, maximização e minimização. Ou seja, quando eu diminuo os meus acertos e aumento os meus erros. A turma dos perfeccionismos. Tem gente perfeccionista por aí? Não, né? Aqui está todo mundo ligado. Ninguém se autocobra. Né? Por que os perfeccionistas sofrem? Porque eles não estão preocupados com os 99% de acerto. Eles estão preocupados com 1% de erro. Se errou 1%, é isso que importa. Por quê? Porque ele sempre vai pegar o erro dele e maximizar muito. E vai minimizar o acerto dele. Isso ele faz com ele e faz com os outros. E isso vai gerar um nível de ansiedade constante, porque você vai querer o tempo todo não errar. E aí eu pergunto aqui, vocês já conheceram alguém que não erra? Sim ou não? Não, não existe isso. Se ninguém acerta o tempo todo, por que eu tenho que ficar me cobrando que eu tenho que me acertar o tempo todo? Por que eu tenho que cobrar o outro que ele tem que acertar o tempo todo? Tá? E a personalização é quando eu me sinto culpado por tudo. Tudo que acontece no mundo, eu sou culpado. Tudo, sempre sou eu. Sempre eu estou fazendo alguma coisa errada, sempre, que também tem a ver com a questão do perfeccionismo. Então, esses pensamentos distorcidos, gente, que a gente vai trazendo a partir da nossa vivência, a partir de como a gente foi criado, de como a gente interpretou o mundo, de como o nosso temperamento cria essas bases dentro da gente, vai trazendo um nível de ansiedade muito grande, porque eu começo a perceber a vida de maneira muito desafiante, de maneira muito conflitante, de maneira muito complicada, e eu vou passar isso para as minhas relações. Isso vai desaguar nas minhas relações, né? O que vai me trazer uma dificuldade muito grande. Eu trouxe aqui um estudo de caso só para a gente tentar
pegar todas essas informações e entender numa história, tá? Vamos lá. Eu peguei aqui, obviamente, é um caso fictício, onde a gente viu aqui o seguinte: João é um jovem que enfrenta desafios significativos em suas relações interpessoais marcadas por uma profunda dependência emocional. Vamos lá, vamos pegando aí. Ele tem dependência emocional e comportamentos ciumentos e controladores em seu relacionamento amoroso. Tem alguém que é ciumento aqui? Não, né? Aqui todo mundo é tranquilo, ninguém tem problema de ciúme, de posse, nada disso. Só o João. João é um jovem formado em administração. Desde a época do colégio, todo mundo elogiava. Tinha facilidade de tirar nota 9 e 10, sem ter que estudar muito. Porém, sempre teve problema de cumprir horário. João prefere ter que lidar com 10 problemas ao invés de um, ou seja, ele é multitarefa. Quando tem vários a fazer, ele se sente muito melhor. Quando tem apenas uma tarefa, fica procrastinando. Ele não bebe, ele é caseiro, tímido e carente, diz que sempre sofreu de ansiedade. Ele possui um histórico familiar de conflitos e separações. Agora a gente vai analisar a história da família dele. A mãe nunca foi muito carinhosa, os pais brigavam muito. Eles se separaram quando João era jovem, depois do divórcio, ambos arrumaram outros parceiros que também brigavam muito, e o paciente tinha que conviver com as brigas dos casais e por diversas vezes teve que separar as brigas entre a mãe e o padrasto. Diante dessas situações, ele se isolava e ia chorar escondido no quarto. Ou seja, ambiente familiar extremamente disfuncional, né? Ele conheceu Ana aos 20 anos e ela foi sua primeira namorada e parceira sexual. Ele sempre teve uma crença de que teria apenas uma única mulher na vida. Pensamento rígido. Ana gosta de beber, é muito comunicativa e animada. João a tratava como esposa, porém, ele apresentava comportamentos excessivos de ciúme e controle sobre a Ana. Queria conhecer todas as pessoas que ela conhecia e queria ir em todos os lugares que ela ia. Ele tinha todas as senhas dela, de banco, de celular, de tudo. Chegou a passar o dinheiro dela para ele gerenciar tudo. Esse cidadão aqui está difícil. Não gostava que ela bebesse, tinha ciúme da família da namorada, ficava constantemente cobrando ela quando ela não estava com ele. Já chegou a ligar para ela mais de 30 vezes em uma noite. A namorada já terminou várias vezes com ele por causa desse comportamento. Quando eles discutiam, o paciente começava a chorar. O relacionamento dele teve muitas idas e vindas e acabava voltando a se falar quando um deles passava por alguma situação de vulnerabilidade, assalto e acidente. É interessante porque você vê que o João aqui, claramente, ele tem uma dependência emocional. Mas aí a gente pensa assim, e a Ana, a namorada dele? Por que ficou nessa situação? Sempre quando eu tenho um dependente emocional, eu vou ter um codependente emocional. Tá? Sempre tem essa dobradinha, que é uma relação que se retroalimenta negativamente. É uma relação em onde a qualidade da relação é medida numa régua muito baixa e muito empobrecida, tá? Vamos lá. Então, o que ele tem aqui no caso? A gente começa a fazer alguns diagnósticos. Dependência emocional e insegurança. Apresenta uma forte dependência em relação à namorada. Ela desempenha muitos papéis afetivos para ele, é mãe, namorada e amiga. Olha a codependência aqui, ó. Devido às carências que ele tem. Ele não tinha uma mãe que não dava afeto, os pais brigavam, separavam, ali tinha uma carência. E a Ana entrava ali para preencher essas carências, só que ela ia além da namorada. Né? E por isso que ele tinha tanto medo de perdê-la. Sua insegurança se manifesta em comportamentos ciumentos, controladores e chantagens emocionais. E a tentativa de João controlar os aspectos da vida da namorada, incluindo sua interação social e consumo de álcool, reflete sua insegurança e necessidade de controle, possivelmente como uma forma de torcida de buscar segurança emocional na relação. Vocês estão vendo como que a ansiedade, o processo de dependência emocional e as crenças limitantes, o pensamento distorcido, ele reflete na relação de uma maneira muito impactante, né? Conflitos familiares e impacto emocional, instabilidade emocional, falta de um modelo de relacionamento saudável, falta de uma referência materna e paterna de carinho e cuidado. Levanta-se a hipótese de que o estado de choro, que ele chorava várias vezes, tem a ver com o relacionamento que ele viveu antes, que inúmeras vezes ele chorava por conviver em situações conturbadas. A ansiedade dele provavelmente é altíssima, angústia, medo egocêntrico, quer fazer tudo ao mesmo tempo e 30 ligações. E aí, ó, aqui, o que a gente percebe? Existem duas crenças limitantes. Lembra das crenças limitantes que a gente falou lá atrás? Aqui tem uma crença de desamparo
porque ele se sente desamparado o tempo todo, por isso ele gera dependência emocional, e uma crença de desamor, ele não sente o amor, por isso o ciúme. Ele tem uma insegurança crônica, e o inseguro crônico, ele não sente o amor da outra pessoa, você pode fazer o que você quiser. E aí ele vive uma insegurança e um ciúme constante por conta disso. Quais são os pensamentos distorcidos? Pensamento dicotômico de tudo ou nada, né? Lembra que ele falou lá que a partir do momento que ele começou a namorar com a Ana, ele ia até o final da vida dele com a Ana? Situação. Gente, vamos começar a encerrar. Eu tenho mais 3 slides só aqui para mostrar, que é em relação a ferramentas e estratégias de como a gente lidar com a ansiedade, tá? Muito disso vocês chovendo molhado, né? Técnica de respiração, meditação e yoga, estabelecer uma rotina regular de exercício, a questão do sono, trabalhar a questão das crenças limitantes, das distorções cognitivas, tá? Isso aqui você pode tentar fazer a partir desse exercício que a gente fez, mas no processo terapêutico isso é muito importante. Identificar os sintomas de dependência emocional, buscar ajuda profissional, promover mudança. É preciso que a gente construa relacionamentos saudáveis, como diálogo, abrir mão do controle, aprender a nos colocar limites e trabalhar a nossa independência, seja ela qual for, principalmente emocional. Tá? Avaliar a qualidade da relação é muito importante. Aqui a gente tem, eu sou profissional na área de TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. A questão da medicação, às vezes, é muito importante, porque tem ansiedades que chegam num nível muito crônicos e a pessoa, psicologicamente, ela não consegue fazer um movimento de mudança. Então, é preciso, às vezes, segurar o sintoma da ansiedade para poder a gente começar a trabalhar as questões de pensamentos e sentimentos, tá? A questão dos exercícios e tudo mais. Aqui ficam algumas dicas de livros, né, e de filmes e séries. O livro 5 Linguagens do Amor ajuda muito em relação a essa questão da relação. Comunicação não violenta, para a gente diminuir a nossa ansiedade e a forma como a gente fala das nossas necessidades. O filme Comer, Rezar e Amar, é um filme antigo que fala também sobre esse processo. E a série Feel Good, que também vai tratar dessas temáticas que a gente tem. Repetindo o que a Bruna falou no início, eu peço encarecidamente que vocês sigam a Clínica ZAC, compartilhem, porque a gente está iniciando um movimento de trazer cada vez mais pessoas e de proporcionar saúde mental. Nós temos lá na nossa plataforma vários tipos de profissionais, com vários tipos de preços, né, para consultas e tudo mais. E eu queria agradecer muito a participação de todos. Desculpa, a gente passou meia hora do horário. Eu não vou mais fazer workshop de 1h30, que eu sei que não tem como, tá? É no mínimo 2 horas. Agradeço muito a participação de todos vocês. Me senti muito agradecido, muito lisonjeado, muito acolhido por pessoas que há muito tempo que eu convivia, 10, 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, e hoje eu estou revendo aqui. Aqui tem vários amigos, tem vários ex-pacientes, tem pacientes, tem pessoas de jornada de vida, família, ao qual eu agradeço muito. Agradeço a equipe da ZAC, em especial a Bruna, que a gente vem, né, trabalhando essa ideia, e acredito que, de alguma forma, a gente contribuiu. Se alguma coisa que eu falei, eu me equivoquei, por favor, desculpem, deletem, tá? Peguem a parte boa, aquilo que realmente ajuda vocês. Eu quero estar todo mês aqui fazendo esse movimento com vocês e com outras pessoas para a gente estar refletindo sobre saúde mental. Algumas pessoas levantaram a mão. Valdeci, diga. O teu microfone está fechado. Desculpa, aí, Pedro, não, eu só estava dando positivo, dizer que fiquei muito feliz de ver você e ver o nível do seu profissionalismo. Gostei muito, serei um seguidor, tá? Que bom, que bom. Que bom te ver também. Muito obrigado. Raquel. Raquel levantou a mão. Cadê a Raquel? Meu Deus! Não conseguiu falar aqui. Quem mais? Dona Tatiana levantou a mão? Não? Para quem não sabe, Dona Tatiana é a que comanda a minha vida, minha esposa. Alguns pacientes já ouviram falar da Tati, né? Estão conhecendo aqui. Minha fã número 1.
Sou extremamente agradecido por tudo que ela faz na minha vida. Essa merece uma estátua. Muito, merece uma estátua. Valdeci sabe disso. Tudo que eu faço, sou e realizo, tem ela ao meu lado. Não é na frente nem atrás, tem ela ao meu lado, segurando e incentivando. Sou muito grato por você. Te amo muito, muito mesmo. Raquel levantou a mão, quer falar? Não? Bruna, suas considerações finais para todo mundo. @Clínica Zac, né, Bruna? Já coloquei lá nosso arroba, já fixei, coloquei também o nosso site, para caso vocês queiram dar uma olhada quem são os nossos profissionais da clínica. Mas eu queria finalizar também agradecendo a participação de todo mundo. Foi um encontro muito rico, é bom ter esses momentos que a gente consegue compartilhar experiências, trazer um pouquinho para o lado mais pessoal cada uma das coisas e poder se identificar, né? Com um pouquinho da fala do outro, a gente vai conseguindo significar um pouco das coisas para a gente também, né? E acho que lembrar também que esse processo de lidar com a ansiedade é algo que a gente vai trabalhando ao longo do tempo, é uma jornada, né? Não vai ser um workshop que vai fazer de um dia para o outro a gente mudar, mas eu acho que gera ferramentas, gera conhecimento, gera novas estratégias para a gente tentar lidar com tudo isso, com essas questões do nosso dia a dia, faz com que a gente pare um tempinho da nossa vida também para conseguir pensar em relação a o que a gente tem sentido em cada uma das nossas áreas. Então, eu vejo que esses momentos são muito ricos. Queria parabenizar o Pedro Paulo por todo o trabalho que a gente fez. Foi muito bacana acompanhar desde o início. Fico muito feliz de estar aqui nessa jornada com você há um tempinho já. E acho que é isso, né? Agradecer mais uma vez por todo mundo e que a gente possa seguir cada vez mais leve, mais consciente de si mesmos, que a gente possa lembrar que a nossa saúde mental tem que ser prioridade sempre e que esse workshop espero que tenha tocado um pouquinho de cada um de vocês e que comece a fazer um pouco da diferença no dia de vocês. É isso. Gente, até mês que vem. Siga o nosso Instagram. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.